Boa tarde, como está sendo esse comecinho da tarde de domingo? Estamos começando mais um episódio do Meu Doutor e hoje a nossa conversa vai mostrar que a boca é muito mais do que um cartão de visitas. Ela pode ser um verdadeiro termômetro da sua saúde bucal. Afinal, você já parou para pensar que algumas doenças sérias, como diabetes, podem se manifestar primeiro na saúde bucal? Para falar sobre esse assunto com a gente, recebemos a cirurgiã dentista, doutora Giovana Zanini Rodrigues, graduada pela Universidade de Brasília. Doutora Giovana, é um prazer tê-la aqui conosco e agradecemos a dispensa desse um pouco do seu tempo, principalmente no domingo, para tratar desse assunto tão importante. Muito obrigada, eu agradeço o espaço. Doutora Giovana, e falando de saúde bucal, vamos começar tentando entender como é que a diabetes, o consumo exagerado de açúcar, insulina, alimentação, tudo isso compromete a saúde bucal e a saúde do cidadão como um todo, né? A diabetes ela é uma doença sistêmica, então da mesma forma que ela afeta em outras partes do corpo, ela também vai afetar na saúde bucal. Ela tem alguns pontos que a gente observa bem, né? Quando o paciente está com a diabetes descontrolada, ou às vezes ele nem descobriu ainda que tem. Por exemplo, uma característica muito importante, até para a gente fazer o diagnóstico da diabetes, é aquele hálito cetônico do paciente, né? Que o dentista, ele é o que tem mais contato, né, com essa questão. Está mais próximo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que isso é observado, deve-se encaminhar, né, para um endocrinologista, para que se faça o tratamento multidisciplinar, controlando a diabetes e também controlando o que a diabetes causou na saúde bucal. Perfeito. E os dentistas são orientados a isso, né? É uma orientação para que pense em termos de diabetes quando você está ali examinando o paciente, fazendo uma limpeza, fazendo algum tratamento dentário, né? Exatamente. Assim, o que a gente mais preconiza hoje em dia, né, dentro da odontologia, é que o paciente não é só a boca, né? Ele é a boca inteiro. Então, a gente vai fazer uma avaliação, quando a gente recebe o paciente, a gente tem que acolher ele de forma completa. E até para identificar outros fatores que outros profissionais também tratam. Além do hálito cetônico, tem alguma lesão que possa chamar a atenção? Tem uma feridinha, alguma coisa, algum sintoma específico? O paciente que ele tem uma doença periodontal, ele tem vários fatores que vão ser observados em boca. Por quê? Por exemplo, o paciente ele tem uma resposta imune mais deficiente. Então, ele vai ser um paciente que vai demorar mais a se recuperar das lesões. Então, o paciente ele vai chegar lá no consultório e ele vai ter uma doença periodontal instalada que ela não vai condizer com a higienização daquele paciente, os hábitos de vida daquele paciente. Porque a higienização dele pode ser muito boa, só com algumas falhas, porém, a doença periodontal ela não vai condizer. Além disso, a gente também tem que o paciente com a diabetes, ele tem o que a gente chama de xerostomia, que é a baixa produção de saliva. E isso também vai afetar, porque a saliva ela tem um fator muito importante na manutenção da saúde bucal. Perfeito. Periodontite, primeiro o que é periodontite, né? Até para a gente entender, para quem nos assiste entender, porque a periodontite pode ser sinal do diabetes, mas pode se agravar também por conta do diabetes, é isso? Exatamente. Então, a periodontite é inflamação tal, mas de uma forma assim mais genérica, para as pessoas entenderem. O que é uma periodontite? A periodontite, ela é a inflamação dos tecidos que ficam em volta do dente. O que é aquilo que fica em volta do dente? Tecido de sustentação. Osso, a gengiva, tudo aquilo que está em volta do dente. É a inflamação disso. A periodontite ela é causada basicamente pelo acúmulo de placas bacterianas e cálculo. Só que o paciente diabético, ele vai ter uma exacerbação do caminhar dessa doença. Quadro. Mas me diz uma coisa, é comum você ter sangramento gengival, né? Não, não é comum. Quando você tem uma escovação que sangra, isso pode ser um sinal de periodontite ou não? Pode ser um sinal de gengivite também. Gengivite. Exatamente. Não é comum, a partir do momento que se observa que na escovação, passar fio dental está sangrando. Está sangrando, então sangramento é uma coisa que chama atenção. Chama atenção. Perfeito. Precisa procurar o dentista, até para poder diagnosticar, porque pode ser uma gengivite, pode ser um periodontite, como também tem outras coisas que podem causar esse sangramento, né?
Perfeito. E aí a questão da limpeza 2, 3 vezes por ano é rotina, tem que ser rotina, a questão do tratamento preventivo, não é isso? Exatamente, porque até quando o paciente ele chega para fazer a limpeza com a gente faz uma avaliação geral, então a gente consegue identificar problemas que estão bem no comecinho e tratar sem causar nenhuma alteração grande. O paciente diabético tem toda uma rotina, tem todo um acompanhamento com o endocrinologista, mas com o dentista, tem alguma rotina de prevenção, de acompanhamento, para evitar que essas lesões se agravem ou surjam? Sim, tem sim. O paciente diabético ele é um paciente que ele precisa diminuir o tempo entre as consultas com o dentista, justamente para que a gente faça esse monitoramento, né, de lesões e consiga tratar ele o quanto antes possível, porque até é um paciente que essas lesões elas vão crescer em menos tempo, né? E aí, além das infecções, pode acarretar também perda óssea, né? Pode sim, porque um ponto da periodontite é exatamente isso. Quando está tendo o quadro de periodontite, o paciente ele vai tendo uma perca óssea ali na região, uma perda óssea na região. E aí pode acontecer até do paciente perder o dente, porque ele perde toda a sustentação de osso. Perfeito. E o uso de prótese dentária para o paciente diabético? O paciente diabético ele pode usar sim a prótese dentária, só que a gente vai ter algumas dificuldades de algumas coisas que são inerentes ao paciente diabético. Por exemplo, como a gente já mencionou, né? O paciente diabético ele tem uma menor produção de saliva. E a saliva, ela é um fator que também ela ajuda na adaptação da prótese e na própria sustentação dela. É um paciente que ele vai ter mais facilidade de desenvolver candidíase, por exemplo. É um paciente que ele também vai ter mais facilidade para ter inflamações. Então, tudo isso a gente vai ter que trabalhar na adaptação da prótese, na adaptação do paciente com a prótese e esse cuidado. Mas ele pode usar, sim, prótese dentária. Até porque a maioria dos pacientes não consegue fazer implante e tal e termina tendo mais acesso à colocação da prótese, né? Exatamente. Apesar de, nos últimos anos, né, os implantes osteointegrados eles terem se popularizado, a grande parte da população consegue ter acesso, ainda é muito difícil. Então, é uma opção também. E a gente está falando aqui de implante dentário, como é que é o tratamento estético e cirúrgico do paciente diabético nessas questões bucais? O paciente diabético, ele pode fazer todos esses tratamentos. Porém, ele é um paciente que a gente vai ter um cuidado maior. A gente sempre tem que trabalhar de forma multidisciplinar com o endocrinologista para ver como que tá as taxas desse paciente, para submeter ele a uma cirurgia. A recuperação da ferida cirúrgica ela vai demorar mais um pouco. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando adaptado à condição dele. Mas a gente pode fazer tudo. Não há risco nenhum, né? Há risco, mas não há contraindicação absoluta de um paciente diabético fazer um implante, um tratamento estético, um tratamento cirúrgico. Não, desde que ele esteja com o acompanhamento correto, com a medicação correta, com tudo controlado. Está tomando a medicação direito, se está tomando a insulina, se a taxa de glicemia está normal, sem riscos. Exatamente. Né? Caso contrário, o processo cicatricial vai ser demorado, pode ter infecção, a imunidade está baixa, aí pode ter uma repercussão bem mais grave. Exatamente. Né? Então é importante, deve fazer os tratamentos necessários, mas com cuidado, né? E fazendo todo o pré-operatório necessário, como se fosse outra cirurgia em outra parte do corpo. Exatamente. O paciente diabético, é sempre bom lembrar que ele pode ter uma vida normal, desde que ele siga o tratamento de forma correta, com a medicação, com a atividade física, com a alimentação balanceada. E ele pode fazer os tratamentos deles todos certinho. E os usos de próteses e implantes? Os implantes dentários, como é que é essa chance de rejeição, de complicação, como é que é isso? A chance de rejeição, como também há em um paciente que não tem nenhuma doença sistêmica. Nesse paciente com o implante diabético, ele vai ter uma demora maior da cicatrização. Então, há uma chance um pouco maior. Mas cuidando da maneira correta, sempre fazendo acompanhamento, a gente tem vários pacientes que têm diabetes que usam implante. E aí, quando você tem um paciente que é hipertenso e diabético, como é que fica essa situação? Porque geralmente o paciente hipertenso é diabético, diabético é hipertenso, essas doenças têm correlação. Aí eu estou complicando mais ainda a vida do dentista. Como é que aí é o cuidado de vocês e o risco do paciente para esses tratamentos? Esse daí é o que acontece no clínico mesmo, né? Eles andam de mãos dadas praticamente, a diabetes com a hipertensão arterial. O paciente que ele tem hipertensão,
ele também tá associado, né, a algumas complicações bucais, né? E além disso, tem as medicações que ele usa, que também afetam. Então, é um paciente que a gente precisa aprender a lidar com ele e para poder fazer o tratamento, reabilitar e devolver qualidade de vida. Mas, novamente, é um paciente que a gente precisa saber as limitações dele, saber que ele pode ter uma resposta a cirurgias, uma resposta a intervenções diferentes de um paciente que não tem nada. Paciente hipertenso e diabético. A diabetes está controlada, mas a hipertensão não está controlada. O tratamento é suspenso. E se encaminha para o cardiologista, pede risco cirúrgico, só faz o tratamento quando o paciente está equilibrado. Exatamente. Até porque a gente, na cirurgia, o paciente ele vai passar por um quadro de tensão, né, ali, a gente usa... E o estresse nesse momento, hein? Como é que é para os pacientes? Porque realmente são pacientes mais idosos, né? Não é paciente jovem. Como é que é a ansiedade e a tensão desses pacientes no momento do tratamento? Existe, né, uma tensão. A gente precisa trabalhar com esse paciente, ganhar a confiança desse paciente para que ele vá para a cirurgia contigo, vá para qualquer tipo de intervenção contigo, calmo. Porque com ele confiando no processo, a gente consegue lidar também com as complicações. E aí vocês aferem a pressão ali no momento, antes do procedimento e tal? Durante também. Se tiver alterado ali, suspende, remarca e tal? Sim. Perfeito. Esse cuidado é fundamental, né? Até porque pode ter uma alteração, um acidente vascular cerebral, né? Alguma coisa grave ali no momento do tratamento. Veja que não é tão simples assim, né? Não. A gente está tratando um ser humano, né? Perfeito. O assunto é interessante, mas chegamos ao final do nosso bloco. Você que nos acompanha, aguarde um pouquinho que daqui a pouco voltamos. Bem, retomamos ao segundo bloco do programa de hoje e agora, doutora Giovana, vamos falar sobre bruxismo. Falamos sobre periodontite, implantes, tratamento cirúrgico, hipertensão, diabetes. Vamos continuar falando sobre diabetes, que é o mote hoje da nossa conversa. Mas e o bruxismo? Explica para quem está nos assistindo o que é bruxismo, quando ele ocorre, se as próteses dentárias causam bruxismo, as correções das alterações da arcada dentária e tal. Como é que é isso? Então, Se incomoda o sono do vizinho, né, de quem, né? Porque o bruxismo atrapalha o sono do paciente e o sono de quem está ao lado do paciente. Como é que é isso? Fala sobre bruxismo aí pra gente. Então, o bruxismo, ele é um quadro onde o paciente pode acontecer o apertamento ou também pode acontecer do paciente fazer o movimento de ranger o dente, né? Ele acontece ou à noite ou de dia, afeta bastante o sono do paciente, o sono de quem está perto dele, né? Então o bruxismo afeta o casal, né? Afeta. A gente tem pacientes assim que às vezes procuram a gente porque a esposa falou, ou o esposo falou, olha, vai procurar porque não tá dando. Não consigo dormir. Não consigo dormir, porque dá para escutar, então afeta. E ele é causado assim, ele é multifatorial, né? Então pode ser por conta do estresse, pode ser ali por conta de uma questão da oclusão do paciente, mais causado pelo estresse. E tudo isso ele vai afetando a vida dele. E qual a incidência do bruxismo na população geral? É comum? Muito comum. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente está exposto a população está exposta a muito mais estresse hoje em dia do que antigamente. O tempo todo, né, trabalho, celular o tempo todo, então... Perfeito. E o tratamento do bruxismo, como é que se dá? O tratamento do bruxismo é multiprofissional. Se ele é causado ali, por exemplo, o paciente que ele é causado por um estresse, é causado por conta disso, o paciente tem que tratar essa causa primeiro, né? Então ali eu tô trabalhando muito, então fazer um tratamento mais psicológico, juntamente com uma placa de bruxismo, então a gente trata um e trata outro. Tem pacientes, por exemplo, que é causado por conta de um ansiolítico. O ansiolítico, ele tende a causar o apertamento noturno. Né? A gente não pode tirar o ansiolítico do paciente, né? Lógico. Então, é uma complicação de um tratamento com um distúrbio mental, uma ansiedade, uma depressão e tal. Exatamente. Então, que ele é para o tratamento de ansiedade, né? Perfeito. E a gente não pode tirar essa medicação do paciente. Então, a gente vai manejando ali, a gente entra com uma placa de bruxismo, a gente vai... Usa aquelas placas, na realidade, aquelas placas são duas placas ou é uma placa só? Como é que se usa? Geralmente é uma placa só. Alguns casos se usam duas. O bruxismo ele leva à perda óssea. Leva ao desgaste ósseo, leva também ao desgaste da articulação temporomandibular.
ao desgaste da musculatura também, de mastigação, tudo isso vai aqueles quadros que a pessoa, quando abre a boca, sente uma dor aqui na articulação temporomandibular, pode pensar em bruxismo, porque às vezes você não percebe, né? É comum você chegar no dentista e o dentista perceber que você está com um desnível nos dentes, a oclusão dental, né, não está boa, e pergunta se você tem bruxismo e o paciente nem sabe disso, né? O diagnóstico é feito na hora, né? Exatamente. Mas a gente tem alguns sinais, assim, alguns sintomas que o paciente apresenta que que ele pode, né, já perceber que tem alguma coisa errada. O estalido, quando ele vai mastigar e aí faz aquele crack, não sabe? Perfeito. Também quando abre a boca e aí sente a dor. Tem paciente que às vezes, quando tá numa fase crítica do bruxismo, ele faz o travamento da boca, ele não consegue abrir. Tem isso. Como se estivesse tendo ali uma luxação. Exatamente. E também, assim, os sinais mais clássicos, né? O paciente ele vai acordar cansado, ele vai sentir bastante dor de cabeça nessa área que está associada aqui. E é isso. Então, até porque o bruxismo você vai fazer porque você não consiga dormir direito. Exatamente. Aí tem repercussão no trabalho, no outro dia, aquela história toda. E voltando à questão do diabetes, a associação do diabetes com o bruxismo. Então, o diabetes ele não vai agravar o bruxismo. O que acontece é o seguinte, o paciente diabético, ele já vem com uma carga emocional, ele vem com uma carga de estresse, né, causada por tudo aquilo que a diabetes controlada vai causar para ele. Quadro de hipoglicemia noturno, então esse paciente ele já vem com isso. Então, como o bruxismo está associado a esse estresse, acaba que uma coisa leva a outra. Tem algumas doenças que têm sintomas na boca, né? Quais são as principais? Porque você de repente percebe uma afta, percebe uma lesão na boca, se não tiver cuidado, aquilo ali pode ser sintoma de um câncer e tal, né? Sim. Como é que é isso? Como é que é essa relação desses aspectos da gengiva, da parte interna da boca, com essas lesões e essas doenças sistêmicas, além do diabetes? Então, a saúde bucal ela serve como espelho para uma série de doenças sistêmicas. A gente tem aí a mais clássica, né, a diabetes, mas a gente também tem hipertensão arterial, que vai causar ali algumas repercussões na boca. Câncer bucal, ele causa bastante. Doenças renais também, há uma alteração, né, do hálito. Por exemplo, o paciente com doença renal, ele tem um hálito mais parecido com amônia. Então, é muito importante que o dentista ele esteja bem treinado para observar e identificar essas alterações e conseguir fornecer um diagnóstico precoce ao paciente, né? Que a gente vai encaminhar o paciente ao especialista da questão para conseguir. Algumas doenças sistêmicas, os sintomas podem começar pela boca, né? Sim. Você está tendo perda dentária, perda óssea, o dente ali tá mole, tá... Como é que é essa história do dente amoleceu, o dente está caindo e tal, e você correlacionar com doença sistêmica? Então, o paciente ele vai chegar para você e vai chegar ali com dente amolecido por conta de uma periodontite. Cabe ao profissional, né, avaliar se os fatores que estão ali em boca eles são condizentes com o grau da periodontite que ele tem, se esse paciente tem algum hálito alterado, o que está acontecendo ali com esse paciente, perguntar sobre hábitos de vida do paciente e juntar tudo isso para desenvolver uma hipótese diagnóstica ali, né? E aí sim conseguir levar esse paciente para um... E o uso das próteses, de uma forma geral, nessas doenças crônicas? Então, o uso das próteses, ele pode usar a prótese, porém esse paciente que ele tem uma doença sistêmica, né, a diabetes, por exemplo, ele vai ter algumas dificuldades. Por exemplo, esse paciente ele vai ser um paciente que vai ter uma baixa produção de saliva, então a adaptação da prótese às vezes vai ser um pouquinho afetada. Ele tem mais suscetibilidade a uma inflamação. É um paciente que a gente consegue usar a prótese, porém a gente tem que driblar essas... eu estou insistindo com essa questão da prótese, porque a prótese é o tratamento de maior acesso da população, né? Em termos de custo, seria o mais acessível, né? Exatamente. O uso da prótese nesse paciente com diabetes é muito importante. Ele é um paciente que vai chegar pra gente, ele vai ter perdido dentes, ele vai ter um grau de inflamação e infecção em boca muito grande, então a gente controla tudo isso
E após esse controle da doença periodontal, a gente reabilita esse paciente. Então ele vai ter mais saúde, porque ele vai mastigar melhor, então ele vai conseguir controle de dieta, controle de tudo, e vai ter uma autoestima maior. Controle da doença, né? Exatamente. Controle do diabetes. O diabetes com o uso da prótese. E como a prótese, o uso da prótese realmente ela é constante ou você tem que tirar, tem intervalos para o uso da prótese? Como é que é isso, hein? Precisa tirar, sim. A gente recomenda que o paciente ele não durma com essa prótese. Até porque existe um risco de desenvolver candidíase quando ele dorme com a prótese. Com o uso prolongado, né? Exatamente. Aí você falou candidíase. Uma coisa importante é a questão da higienização das próteses. Como é que é isso também? Porque você usa a prótese, mas se você não fizer uma higienização correta, você pode estar causando doença com isso, não é isso? Então fala aí pra gente da importância da higienização da prótese. Exatamente. É muito importante que essa prótese seja higienizada, que ela não fique o tempo inteiro na boca do paciente, a higienização da prótese e também da boca sem a prótese. Para que quando se coloque ela, a gente não agrave um quadro ou crie novos quadros de doença. Então é importante fazer a higienização da boca antes de colocar a prótese, né? Fazer a higienização correta da prótese. E essa higienização da prótese é feita como? Apenas com água? O que é que se usa nisso, nesse caso? Existem produtos hoje no mercado que eles são indicados para a higienização dessa prótese. A gente orienta o paciente como que ele vai fazer, quando ele vai fazer, e isso deve ser seguido à risca, né, para se manter uma boa saúde bucal. Em vez de ter o benefício, não ter complicação e malefício, né? Doutora Giovana, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas é importante que a gente passe para a população algumas informações. Como é que esse tratamento na rede pública? Você tem conhecimento? O paciente ele tem sim atendimento na rede pública. Ele precisa procurar primeiro, né, um posto de saúde, onde ele vai ser encaminhado para um centro de especialidades odontológicas e ali ele vai conseguir, né, o tratamento para ele. Além disso, ali no Hospital Universitário de Brasília, eles têm um projeto voltado somente para pacientes diabéticos, que é de extrema importância. E ele também pode procurar esse atendimento para ser super bem atendido e conduzido. Com todo esse caos na saúde pública, nós ainda temos esses serviços que funcionam? Temos sim. E além disso, os profissionais eles são muito preparados. Bons. Extremamente preparados. Está aí uma informação para você que precisa fazer seu acompanhamento. E tem os serviços de odontologia nos centros, nos postos de saúde, nos centros de saúde, nas unidades de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, né? Isso, ele também conta com esse atendimento. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Antes de encerrarmos, eu queria agradecer a sua participação aqui nesse domingo e que você disponibilizasse para a gente as suas redes sociais, seu consultório. Como é que quem nos assiste pode te encontrar? Nós estamos no Instagram, no ZR Odonto. Nós também estamos aqui no SIG, quadra 1, ali no Centro Empresarial Parque Brasília. Funcionamos de domingo a domingo. E a gente também recebe esses pacientes. Doutora Giovana, mais uma vez, obrigado por participar aqui do nosso programa. E a você que nos assiste todo domingo aqui na TV Brasília, Canal 6, às 13 horas. Até o próximo domingo.